Bom dia, crianças. Tudo bem com vocês? Vamos à nossa aula. EM José Celestino Sanches, Suzano, 12 de novembro de 2021. Nome de vocês completo, professora. Agenda do dia, língua portuguesa. Páginas 138, 139, 140, 141, 142 e 143. A força da mudança não está nas palavras, e sim nas ações. Ótima sexta! Então, nós vamos iniciar observando a página 138 e 139. Então, nós vamos começar um trabalho com a unidade 7, que vai falar um pouquinho sobre conto popular. Então, nesta unidade, nós vamos conhecer um conto popular, identificar as partes e os elementos desse conto, recontar a história, estudar a diferença entre língua falada e língua escrita, estudar o verbo como marcador no tempo presente, passado e futuro, estudar as terminações an e ão nos verbos e participar de atividades orais. A nossa primeira atividade aí, que a professora quer que vocês observem a imagem, né? A nossa apresentação aí do conto popular. O que vocês acham que as pessoas estão fazendo? Elas parecem se divertir? Você gosta de se reunir com colegas para ouvir ou para contar histórias? Vocês podem mandar um áudio para a professora respondendo essas perguntinhas. Agora, nós vamos para a página 140. A professora vai fazer a leitura de um conto, O Sapo com Medo d'Água. Você já ouviu alguma história antiga, mas muito conhecida? Há histórias que são chamadas de conto populares. O conto popular é um gênero de uma narrativa de ficção. Ela apresenta elementos como personagem, acontecem num tempo, no espaço, tem um narrador, ação e enredo. E nesse gênero de tradição oral, nós temos que valorizar a cultura artística da humanidade. Então, nós vamos começar a nossa leitura na página 140. O sapo com medo d'água. O sapo é esperto. Uma vez um homem agarrou o sapo e levou-o para os seus filhos brincarem. Os meninos judiaram dele muito tempo e, quando se fartaram, resolveram matar o sapo. Como haviam de fazer? Vamos jogar o sapo no espinho. Espinho não fura meu couro, dizia o sapo. Vamos queimar o sapo? Eu, no fogo, estou em casa. Vamos sacudir ele nas pedras? Pedras não matam sapo. Vamos furar de faca? Faca não atravessa. Vamos botar o sapo dentro da lagoa? Aí o sapo ficou triste e começou a pedir com voz de choro: me bote no fogo, me bote no fogo. Na água eu me afogo, na água eu me afogo. Vamos para a lagoa, gritaram os meninos. Foram pegar o sapo por uma perna e tsh, bum! Rebolaram lá no meio. O sapo mergulhou, veio em cima d'água, gritando satisfeito: eu sou bicho d'água, eu sou bicho d'água. Por isso, quando vemos alguém recusar o que mais gosta, dizemos: é o sapo com medo d'água. E aí, gostaram do nosso conto popular? O autor é o Luiz de Câmara Cascudo. Luiz de Câmara Cascudo nasceu em 1898 em Natal, Rio Grande do Norte, e morreu em 1986 nessa mesma cidade. É considerado um dos mais respeitados pesquisadores do folclore brasileiro. Ao longo de sua trajetória, recolheu e registrou muitas histórias e cantigas da cultura popular brasileira, transmitida oralmente. A professora vai falar uma curiosidade para vocês. O sapo, ele é um anfíbio, ou seja, ele é um animal que ele consegue viver tanto na terra quanto na água. Tudo bem? Agora nós vamos trabalhar um pouquinho a interpretação desse conto popular. Vamos lá?
A história começa com a frase: o sapo é esperto. Qual foi a esperteza do sapo, na sua opinião? Então, o sapo, ele conseguiu enganar os meninos para jogarem ele no lugar onde ele queria, a lagoa. 2. Releia a história e pinte no texto. De amarelo, vocês vão pintar as falas dos meninos. E de verde, as falas do sapo. A professora vai ajudar vocês. Vamos lá? Vou ler agora só a fala dos meninos. Observem aí. Vamos jogar o sapo nos espinhos? Vamos queimar o sapo? Vamos sacudir eles nas pedras? Vamos furar de faca? Vamos botar o sapo dentro da lagoa? Agora, vamos para as falas do sapo. Pintem de verde. Espinho não fura meu couro. Eu no fogo estou em casa. Pedra não mata sapo. Faca não atravessa. Me bote no fogo, me bote no fogo. Na água eu me afogo, na água eu me afogo. Eu sou bicho d'água, eu sou bicho d'água. Agora nós vamos para a atividade 3. Os trechos que não foram pintados pertencem à fala do narrador. O narrador é quem conta a história. Pinte os quadrinhos das frases abaixo que pertencem ao narrador. Então, vocês podem pintar de outra cor. Vou fazer a leitura das frases. Vamos para a lagoa? Uma vez, o homem agarrou o sapo e levou-o para os filhos. Como havia de fazer? Pedra não mata sapo. O sapo mergulhou. Veio em cima d'água gritando. Aí, o sapo ficou triste e começou a pedir com voz de choro. Nessa atividade, vocês deverão pintar apenas as falas do narrador. A professora vai fazer a leitura agora só das falas do narrador. Uma vez, o homem agarrou o sapo e levou-o para os filhos. Como haviam de fazer? O sapo mergulhou, veio em cima d'água gritando. Aí, o sapo ficou triste e começou a pedir com voz de choro. Agora nós vamos para a atividade 4. Quem são os personagens dessa história? O homem, o sapo e os meninos. Agora nós vamos para a atividade 5. Releia o primeiro parágrafo, ou seja, o começo da nossa história. Nele, uma expressão indica que a história aconteceu em um tempo que não pode ser determinado. Escreva essa palavrinha que mostra esse tempo. Vou fazer a leitura para vocês observarem a palavra. O sapo é esperto. Uma vez, o homem agarrou o sapo e levou-o para os filhos brincarem. Agora, depois da leitura, qual que é a expressão que indica um tempo que não pode ser determinado? Acertou quem respondeu? Uma vez. 6. O que o homem fez com o sapo? Uma atitude totalmente errada. O homem agarrou o sapo e levou para os filhos brincarem. O sapo, ele é um anfíbio, ele não é um brinquedo. 7. Releia a frase. Os meninos judiaram dele muito tempo e quando se fartaram, resolveram matar o sapo. Vocês observaram que as palavras judiaram e se fartaram, ela está em negrito, ou seja, um pouquinho mais escura? Que outra palavra eu posso trocar por elas e que a frase continua tendo o mesmo significado, o mesmo sentido? A professora vai dar sugestões, mas vocês podem colocar a resposta de vocês. Para a palavra judiaram, nós podemos colocar, trocar para atormentaram, maltrataram, torturaram, implicaram. E para a palavra fartaram, nós podemos colocar cansaram ou encheram. 8. Ligue os que os meninos usariam contra o sapo a cada argumento do animal para se salvar. Espinho,
O sapo respondeu que não atravessava a pele. Pedras não matam o sapo. Fogo se sente em casa. E água afoga o sapo. A atividade 9, vocês podem mandar um áudio com a resposta. Os meninos maltrataram o sapo e queriam usar contra ele aquilo que mais prejudicasse o animal. O que vocês acham dessa atitude? De machucar o bichinho sem ele fazer nada? Vocês concordam com isso? Então, vocês vão mandar um áudio para a professora. 10. Vocês vão voltar lá no texto e vocês vão copiar uma frase que mostre que o sapo estava fingindo para os meninos. Tem várias possibilidades. Por exemplo, eu no fogo estou em casa, a faca não atravessa, espinho não fura meu couro. Aí o sapo ficou triste e começou a pedir com voz de choro. Página 143, atividade 11. Releia o final da história e converse sobre ele. Por isso, quando vemos alguém recusar o que mais gosta, dizemos: é o sapo com medo d'água. Que frase poderia substituir a frase final com o mesmo sentido? Que frase vocês acham que a gente poderia pôr e ter o mesmo sentido? Vou falar algumas sugestões, mas vocês podem colocar outras possibilidades. Vamos a ela? Gosta e diz que não gosta. Gosta e finge que não gosta. Quer fingir, não quer querer. Mas vocês podem colocar na opinião de vocês. Atividade 12. Este conto popular traz palavras e expressões que revelam marcas da língua falada, ou seja, aquilo que a gente fala no dia a dia. Copie do texto um exemplo de A. Palavras formadas pela junção de dois sons em uma só palavra. Por exemplo, d'água, ao invés de escrever ou de falar de água. Nágua, em vez de na água. São junções mais na oralidade. Palavras que imitam som. Aquela palavrinha que, quando os meninos pegam o sapo e jogam na água, tsh, bum! E palavras que vêm com expressões que o tempo inteiro estão repetindo. Me bote no fogo, me bote no fogo. Na água eu me afogo, na água eu me afogo. São expressões que vêm com repetição no texto. Boa aula, espero que tenham um excelente final de semana. Até a próxima semana. Beijos no coração de todos.